Toda vez que você vai investir, geralmente você olha para algumas coisas bem específicas. Isso porque a raça humana, o ser humano, ele sempre tentou identificar parâmetros para encontrar razão para as coisas. Às vezes esses parâmetros são religiosos, às vezes esses parâmetros são uma tomada com cara de porco. É da cabeça, é do cérebro humano a gente tentar encontrar padrão nas coisas mesmo. E na hora de investir não devia ser diferente, porque a gente precisa de padrões para a gente manter uma certa linha de raciocínio na hora de comprar uma ação, fundo imobiliário ou qualquer coisa que seja. Hoje é o quarto vídeo do Cool na Reta, né? Aliás, aqui na Paulista tem um bar chamado Cool Doce. Foi daí que eu tirei o nome, né? De cool, de legal e doce. Ele vende doce em formato de piroquinha. Coisa bem da Paulista mesmo, né? E como é pregado na maioria dos teóricos, financistas, gente realmente boa de mercado, você não põe todos os ovos na mesma cesta. Você espalha eles para que você consiga investir de forma consistente e menos arriscada. Então o risco está muito mais na concentração do que na distribuição de ativos. Óbvio, tem que tomar muito cuidado para não pulverizar também. O que é pulverizar? É pôr um ovo em cada cesta e, daqui a pouco você não está conseguindo acompanhar todas as cestas, né? Então, como eu tenho um pouco de dinheiro para alocar aqui, um pouco mais de 10 mil reais, se não me engano, eu vou começar com 7 empresas, né? Hoje eu vou comprar apenas ações. E a gente sempre precisa estudar um pouco cada empresa. A melhor forma de estudar uma empresa, a melhor forma do meu ponto de vista, né? Não existe a melhor forma cravada em pedra, nada aqui é cravado em pedra, cada pessoa faz de um jeito, mas a melhor forma é começar pelo setor. Então, digamos assim, um setor bem péssimo, o setor aeroportuário. Então, quero investir em empresa de avião. Tá fazendo uma bela de uma cagada, mas você vai procurar a melhor empresa desse setor e investir nela. Você não vai pegar e... deixa eu ver aqui, Avianca. Não é assim que funciona. Grosseira. Você vai pôr empresa lado a lado, né? Opa, Avianca, Gol, Latam, não sei o que. Deixa eu ver quanto cada uma fatura. Deixa eu ver quanto que cada uma tem de dívida. Deixa eu ver quanto que cada uma tem de patrimônio. Quanto que essas empresas fazem com o dinheiro que elas têm. Porque aí você verifica a gestão. Entende? Existe uma linha de raciocínio na hora de comprar uma empresa que só faz sentido se você comparar ela com outra empresa do mesmo setor. E é assim que a maioria dos grandes costuma investir. Então, primeiro ele escolhe um setor, depois ele olha todas as empresas daquele setor. Às vezes não dá para você esgotar um setor, porque tem muita empresa, principalmente nos Estados Unidos. A Bolsa Americana tem muito mais empresa que aqui no Brasil. Ela tá muito mais madura, a Bolsa do Brasil ainda tá bem novinha. Então dá para aproveitar bastante coisa aqui, porque tá engatinhando ainda, digamos assim. E uma das primeiras empresas que eu escolhi aqui é uma empresa que não tem concorrente, que é a própria Bolsa de Valores brasileira, que é a B3. Ticker B3SA3, porque é como a gente faz para encontrar essa ação na Bolsa de Valores. É o código da ação, B3SA3. É muito legal quando você compra monopólios. Monopólio é uma empresa que não tem concorrência, né? Então, monopólio, mono, um só, apenas um, e pólio vem do grego, que significa vender, descobri isso agora. Mas para quem não sabe, a Bolsa de Valores, que fica aqui em São Paulo, já teve uma concorrente. Ficava lá no Rio de Janeiro. Inclusive, teve até uma zoeira aí acho que era o Crivella, que é o prefeito do Rio de Janeiro, querendo trazer a Bolsa de Valores do Rio de volta. E aí teria uma concorrência. E antes que você me pergunte aqui nos comentários, uma concorrência para a Bolsa de Valores é bom ou é ruim? Para o investidor, é sempre bom, é sempre positivo. Nos Estados Unidos mesmo, tem umas 5 bolsas de valores. A mais famosa, a Nasdaq, e a New York Stock Exchange, que é também uma das mais famosas. E geralmente essa concorrência, pelo menos nos Estados Unidos é assim, eu creio que no Brasil seria, ela traz setores específicos para cada bolsa, porque ela dá vantagens para setores específicos. A Nasdaq lá nos Estados Unidos geralmente traz mais empresas de tecnologia, que ela deve dar umas bonificações específicas para isso. Já o setor mais financeiro está envolvido ali na New York Stock Exchange, porque, de novo, também deve dar mais possibilidades, mais vantagens de você abrir capital nessa bolsa de valores. Pensando em tudo isso, me fez investir na B3. Geralmente a gente compra ações por alguns motivos específicos. Ou porque ela vai nos dar o lucro que ela tem, né, em formato geralmente de dividendos, juros sobre o capital próprio, que para quem está comprando ação não faz diferença, é praticamente a mesma coisa, faz mais diferença para a empresa de uma forma fiscal, enfim, ou como é nos Estados Unidos, e será que no Brasil no futuro, porque, pasme, prevejo, hein? Será tributado os dividendos no Brasil. Vai ser hoje, vai ser amanhã, não sei, mas um dia vai ser. Então as empresas vão começar a fazer como fazem nos Estados Unidos, não distribuem dividendos, fazem a recompra de ações. O que é recompra de ações? Elas vão no mercado,
compram as próprias ações e colocam em caixa. E por que isso é bom? Eu espero conseguir explicar de uma maneira que te faça entender, porque a maioria dos caras de finanças aqui da internet, quando vai explicar isso, não explica de um modo fácil. Então vamos dizer que eu tenho uma padaria, Pada 3. É um bom exemplo. Essa padaria, existem 100 ações da padaria. Então eu sou o dono da Pada 3, eu administro a Pada 3, a minha padaria, e eu tenho 10 ações da Pada 3. E as outras 90 estão em que a gente chama de free float, né? As pessoas compram e negociam entre elas. Aí, o que eu faço? Você que tem uma ação da Pada 3, você tem quanto? 1% da padaria por completo. Em vez de eu distribuir lucro, eu pego esse lucro e compro ações da Pada 3, da minha própria empresa. Então, digamos que eu compro 3. Existiam 100 no mercado, 10 pertenciam a mim como dono e 90 estavam em free flow, que todo mundo pode comprar, comprei 3. E aí eu me desfaço dessas ações. A partir desse momento, a Pada 3 não tem mais 100 ações, tem 97. Ou seja, eu que tinha uma ação, tinha 1% da empresa, agora eu tenho um percentual maior da empresa. Logo, minha ação se valorizou. Então, eu tenho um pedaço maior da empresa a partir desse momento. É por isso que nos Estados Unidos e futuramente aqui no Brasil, as empresas usam a recompra de ações. A própria B3 já utiliza desse recurso aqui no Brasil. E as linhas de receita, ou seja, por onde vem dinheiro na B3, é basicamente a intermediação, né, de compra e venda de ativos. Então, quando você compra um ativo ou vende um ativo, você paga um emolumento, uma pequena taxa para B3, sempre. Que é muito irrisória, mas imagine isso na proporção que é aqui no Brasil. Então, isso dá uma bela grana. A maioria das pessoas acham que a B3 só tem isso como linha de receita. Mas não, ela tem um braço educacional muito forte, ou seja, várias linhas de ensino sobre como investir, sobre tudo. E também ela vende muitos dados brutos para Bloomberg, que é uma empresa gigantesca que, se você não é do meio, você não vai entender. É como se fosse a Louis Vuitton das finanças. Então é uma empresa bem premium, assim, com várias coisas específicas para financistas, uma linha editorial, né? Tem jornal. Mas óbvio que a B3 não vende dados brutos só para Bloomberg, ela vende para um monte de gente, né? Status Invest, que eu uso para fazer minhas análises na maioria das vezes. A maioria desses dados brutos são vendidos em tempo real. Então essa é uma linha de receita bem relevante para a B3. Pensando lá no futuro, porque sempre que você investe, você pensa bem no futuro. A B3 pode sim ter uma concorrência pesada chegando contra ela. Só que, assim, quando você tem uma empresa gigante, bem estabelecida, você pode fazer uma concorrência quase que desonesta. Zerar a taxa, dar promoções específicas para quem estiver ingressando, fazer IPO, né, que IPO é quando a empresa entra de novo na bolsa de valores. Então, quando a empresa for fazer IPO, não fazer na B3, porque ela vai comprar as próprias ações da empresa ao preço que ela quiser, sei lá. Enfim, são estratégias. E quem é gigante no mercado, com muito caixa, que é o caso da B3, consegue fazer esse tipo de coisa. Um dos riscos que essas empresas de grande monopólio têm é também processos judiciais, que a B3 também tem, alguns bem pesados inclusive, que se ela perder, ela vai perder muito dinheiro, vai baixar muito o caixa dela. Mas para analisar isso, você precisa ser advogado. Eu não consigo analisar isso, eu não sou advogado. Aí o que você faz? Você pega e olha numa casa de análise, pega e vê o que os financistas estão falando, olha as opiniões de gente que você confia, principalmente uma pessoa que é específica daquele setor de processo judicial, de recuperação judicial, que geralmente o pessoal de recuperação judicial está acostumado a ler contrato. E pelo que eu venho lendo e venho acompanhando, os processos estão bem controlados. Mas veja que isso é um outro motivo para bater, entre aspas, na concorrência, né? Se a B3, que é gigantesca, pode sofrer muito com isso, imagina uma empresa que está começando agora com pouco capital, com pouco caixa, se ela sofrer com um processo judicial pesado, muito oneroso. Então é uma gigante desvantagem, mas vira uma, entre aspas, vantagem, porque diminui a concorrência também. Então, quando você vê um cara tipo o Zuckerberg da vida, o Steve Jobs da vida, o Bill Gates da vida, então quando você vê esses grandes trilionários falando assim, não, vamos regulamentar mesmo o nosso setor, tal, para ter mais regras, não sei o que, é porque fica muito difícil de ter concorrência, muito difícil mesmo. Então, quanto mais regulamentado, mais difícil de ter concorrência, mais aquela pessoa que é o monopolista daquele setor vai ficar em vantagem. Exemplo, aqui no Brasil, qualquer um pode criar uma operadora de telefonia. Por que só existe TIM, Oi, Claro e Vivo? Basicamente, porque a barreira de entrada é totalmente difícil e desleal. Então, com esse juridiquês, essa burocracia na engrenagem da economia, a gente não consegue ter outras empresas. É por isso que é tudo uma bosta. Ou vai falar que você ama
Você tem TIM tatuado no braço. O próprio Nubank tá tentando entrar, viu? Eu tenho no chip. Mas eles usam as torres da Claro. Por quê? Por causa de regulamentação, regra e tal. Espero que o Nubank consiga trazer essa concorrência para melhorar bastante. Não tenho muita fé nisso, mas... Então veja, só para analisar B3, eu busquei dado a dado disso aqui que eu tô falando e demorei muito. Então imagine as outras 6 empresas, que eu vou investir em 7 hoje. Então eu vou falar um pouquinho mais superficial de cada uma, e se você quiser um vídeo específico sobre alguma delas, você comenta aqui pra gente. Próxima empresa que eu vou comprar é a Vale, que tem uma fonte de renda que provém de vários lugares do mundo, mas em sua maior parte ela é bem concentrada na China. Então a China traz muito dinheiro para o Brasil por intermédio da Vale. Se vocês me conhecem, vocês sabem que sou um cara que odeia bastante o comunismo, né? Ó, isso aqui foi só para eu aprender a melhorar, né, meu espanhol. Então, esse aqui é um churumaço. Então por que você está investindo em empresas que têm receita provenda da China? Porque eu sou hipócrita. Brincadeira. Miálpsia também. A China, por mais comunista que seja, ela tem uma economia de mercado aberta. Ou seja, a China é liberal quanto à economia. E por isso que ela vem se tornando essa potência que ela está se tornando. Não por causa do comunismo especificamente. Então faz um certo sentido você ter um pouco de exposição em China. Até porque dinheiro e não tem lastro, tá? Às vezes tem, na verdade. Mas ganhar dinheiro não há lastro em ganhar dinheiro. Eu, como bom capitalista, gosto de ganhar dinheiro. Então eu invisto no que eu acho que é bom. E outra coisa, a demonstração que a globalização, que a economia liberal funciona é a própria China. Obrigado, Tchim Tchim Tchim. Tô inventando o nome, não sei. Fora que eu tô comprando Vale, um P sobre VP de 1,18. Esse é um indicador excelente na hora que você compra uma empresa boa, tá? Então já analisou a empresa, sabe que ela é boa. Geralmente eu uso P sobre VP para comprar a empresa. Desculpa o barulho aí atrás, eu nem sei se vocês estão escutando. Minha máquina. Ou seja, o P sobre VP é um indicador que indica o quê? Se a empresa tá cara ou barata, referente ao valor patrimonial que ela tem. O Anderson traduz aí que eu não entendi porra nenhuma que você falou. Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Vamos lá. Um PVP igual a 1 significa que se eu liquidar tudo que a empresa tem, se eu vender cadeira, se eu vender a mesa, se eu vender as operações da empresa, se eu vender tudo, eu vou ter exatamente o mesmo valor que eu paguei pela ação. Então vamos voltar para aquele exemplo da Pada 3. Digamos que eu tenho a padaria, 100 ações, cada ação vale R$10, ou seja, eu tenho 1.000, é isso? É. Então a empresa inteira vale R$1.000, é só um exemplo. Se o PVP, se o P sobre VP da Pada 3 está em 1, isso quer dizer que se eu vender tudo que tem na Pada 3, os pães, tudo, o caixa, os bancos, as mesas, vendendo tudo, vou ter exatamente os R$1.000, ou seja, R$10 para cada pessoa. Se o P sobre VP tiver menor que 1, ou seja, tá 0,8, então eu tô comprando tudo aquilo com 20% de desconto. Veja, se eu vender as mesas, vender tudo, então ao invés de eu receber R$10 para cada ação, os R$1.000, vou receber R$1.200. E se o PVP tivesse 1,2, por exemplo, eu estaria comprando um pouco mais caro as coisas que ela tem. Mas aí, às vezes, você paga isso porque a empresa vale isso. Tem que fazer uma pequena análise. Mas não sei se você entendeu. Quanto mais acima do 1, mais caro está a empresa, entre aspas, né? Porque tem outros fatores que precisam ser olhados. Quanto mais abaixo do 1, mais barato está a empresa, também entre aspas, tá? Que, por exemplo, uma Oi da vida barata, eu não quero, não. Nem de graça, pra ser sincero. Porque ela tem muito mais dívida do que tudo no mundo. Fora que eu odeio Oi. Ave Maria. Se você gosta de Oi, sinto muito. Sai do meu canal. Um setor que eu não posso deixar de ter também é o GTD, né? Geração, transmissão e distribuição. É o setor elétrico. Então eu vou comprar ações nesse tipo. E agora vamos pra prática? Eu vou comprar as ações aqui enquanto você vê. A gata não quer sair do colo? Bom, então eu tô com um book de ofertas aqui. Já pus B3SA3, comprar, continuar. Agora vamos mudar. NGE3. Mais uma ordem. Setor elétrico, tá? F, porque eu vou comprar fracionado. Valezinha. Elet 6, Unip 6, a indústria do setor químico, Itaú SA3, que é ITSA 4, na verdade, que é a hold do Itaú, e por fim Tupi 3. Comprado. Óbvio que meu intuito aqui, você vê que eu comprei ações do mesmo setor,
é comprar o que eu particularmente acho que está mais barato. Mas minha estratégia é comprar outras empresas no momento certo, né? Por exemplo, eu adoro o Klabin, eu gosto muito também de empresas do setor de saneamento, eu gostaria também de ter outros tipos de empresas, o setor bancário me interessa bastante, não só o Itaú SA, né, que é a hold do Itaú. Então tem alguns setores que eu fico de olho, mas eu procuro entrar numa hora que eu particularmente acho melhor. Por isso você não vai me ver comprando, às vezes, alguma empresa que é muito boa agora, nesse vídeo. Mas no futuro talvez você veja. Então não esquece de se inscrever para acompanhar os vídeos que você vai ver aqui. E aqui tá aparecendo para você a playlist dessa nossa jornada de investimento. E lembrando a vocês que o próximo vídeo vai ser sobre ações no exterior. Então vou dar umas dicas bem interessantes, eu espero que você esteja lá.